E vamos para a primeira semana do PET 5. Atividades. A porcentagem representa uma razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com um todo. O símbolo porcentagem é usado para designar a porcentagem. Um valor em porcentagem pode ser ainda expresso na forma centesimal, cujo denominador é 100, ou na forma decimal. Para calcular a porcentagem de algum determinado valor, multiplicamos a fração que representa a porcentagem por esse número. Então, quando eu tenho x%, é esse número sobre 100. Exemplo, 10% é 10 sobre 100. 57% é 57 sobre 100. O quadro abaixo mostra os preços seguintes, os preços antes do início das aulas, de alguns materiais escolares e os reajustes que sofreram depois que as aulas começaram. Então, tá aqui, material escolar, o caderno era R$ 6,80 e teve diminuiu em 15% desse valor. A borracha era R$ 2,80 e aumentou 25%. O lápis de cor era R$ 7,20 e diminuiu 10% desse valor. Após os reajustes, esses materiais escolares em ordem crescente de preços são. Então, bora aqui. O caderno era R$ 6,80 e diminuiu 15%. Então, 15% de 6,80 é. Esse dia quer dizer vezes 15%, né? 15 sobre 100 vezes 6,8. Então, eu vou multiplicar por 15 e depois dividir por 100. Então, tá aqui. 6,8 vezes 15, 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 6, 30 e 4, 34. 1 vezes 8, 8, pula uma casa. 1 vezes 6, 6. 0, vamos somar. 0, 8 e 4, 12, vai 1. 3 e 1, 4 e 6, 10. Uma casa, aí conta de trás para frente, uma casa. Então, deu 102. Então, 102, agora tem que dividir por 100. Dividir por 100 dá cá, vírgula, duas casas, ó. 1, 2, então dá 1,02. Então, como que eu vou fazer agora? 6,80 menos 1,02, porque ele não falou que está diminuindo 15%, então vamos diminuir. 6,80 menos 1,02. Montei a conta aqui. 0 menos 2 não tem jeito, então pede emprestado fica 10. Pedi emprestado aqui de 8, ficou para 7. 10 menos 2, 8. 7 menos 0, 7. 6 menos 1, 5. Então, deu 5,78. A borracha era 2,80, mas teve um aumento de 25%. Então, 25% de 2,80. Então, 25%, né? 25 sobre 100 vezes 2,8. Então, eu vou multiplicar 25 vezes 2,8 e depois dividir por 100. 2,8 vezes 25. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10. E 4, 14. Por uma casa aqui, né? Vamos somar. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 0. 4 mais 6, 10, vai 1. 1 e 1, 2 e 5, 7. Uma casa. Então, deu 70. Aí, eu ponho 70 dividido por 100. Dividir por 100 dá cá, vírgula, duas casas. A vírgula não tá aqui, aí eu vou andar 1, 2, que é o caso aqui, ó. Tava aqui, 1, 2, aí eu ponho 0. Então, é 70 centavos. Então, eu tenho que fazer 2,80 mais 70 centavos. Por quê? Não era mais 25, não é aumento? Então, eu aumento o valor, eu somo. 2,80 mais 0,70 dá 3,50, que eu fiz aqui, ó. 2,80 mais
0,70, vírgula debaixo de vírgula, número debaixo de número. 0 mais 0 é 0, 8 e 7, 15, vai 1, 2 e 1, 3. Então, deu 3,50. O lápis de cor, 7,20 e diminuiu 10%. Então, 10% de 7,20, você viu que a forma de calcular é a mesma. Só a gente soma ou subtrai no final. Então, 10 sobre 100 vezes 7,2, ou 7,20, é a mesma coisa. 10 vezes 7,2, multiplicar por 10 e andar com a vírgula na casa. Então, vira 72. Dividido por 100, ando com a vírgula duas casas, ó. 1, 2. Então, vai diminuir 72 centavos. Então, eu tinha 7,20 menos 72 centavos, tá aqui. Não, 0 menos 2 não tem jeito, pede emprestado fica 1, e aqui fica 10. 10 menos 2, 8. Aqui ficou 1. Não tem como, pede emprestado, fica 6, aqui 11. 11 menos 7, 4. 6 menos 0, 6. Então, deu 6,48. Então, ele pede para colocar em ordem crescente o resultado. A mais barata é a borracha, que é 3,50. Depois é o caderno, 5,78. Depois é o lápis de cor, 6,48. Resposta, letra A de amor. Fica nessa sequência. Borracha, caderno, lápis de cor. Resposta, letra A. Joaquim pediu a quantia de R$ 1.000 emprestado para Maria. Ela resolveu emprestar, contanto que ele devolvesse ao final de 10 dias e com acréscimo de 40% sobre o valor emprestado. Então, depois de 10 dias, ele ia pagar 40% de R$ 1.000. Ela propôs ainda que, caso ele devolvesse o dinheiro antes do prazo definido, ela reduziria 2% do valor devido por ele a cada dia adiantado. Porém, caso ele devolvesse após ou depois, do prazo, acrescentaria 3% do valor devido por ele a cada dia de atraso. Letra A. Quanto Joaquim devolverá a Maria caso ele devolvesse a dívida 10 dias conforme inicialmente combinado, Então, tá aqui, ó. As formas, R$ 1.000, 10 dias, ele vai pagar 1.000 mais 40% de 1.000. Então, 40% de 1.000, 40 sobre 100 de 1.000. Então, eu posso multiplicar e depois dividir, mas como é multiplicação, dá para cancelar, tem 2 zero aqui, 2 zero aqui, eu corto. Sobrou 1 embaixo. 40 vezes 10 vai dar 400. Então, é 1.000 mais 400, ele vai devolver 1.400. A segunda forma, qual será o valor da dívida caso ele saldo em 13 dias? Em 13 dias depois, é como se fosse os 10 dias, que é 1.400, mais 3% desse 1.400, não é isso? Porque o normal não é 10 dias depois. Então, eu tenho que calcular mais 3 aqui, mais 3 dias desse 1.400. Então, o que é 3% de 1.400? É 3 sobre 100 vezes 1.400. Posso cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. 3 vezes 14, 42. Só que isso aqui é 3% ao dia, não são 3 dias. 3 vezes 42, 126. Então, 1.400 mais 126, ele vai pagar 1.526. Letra C. Ele falou assim: Joaquim saldou a dívida em 4 dias. Qual foi o valor pago? Ele pagou em 4 dias. Então, ele pagou 6 dias adiantados, que o normal é pagar 10 dias depois. Então, ele pagou 6 dias adiantados. Então, se pagar adiantado, 2% ao dia, 2% de 1.400, 2 sobre 100 vezes 1.400, 2 zero, 2 zero,
2 vezes 14, 28. Só que ele me pagou 6 dias antes, adiantado. Então, 6 vezes 2, 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 2, 12, 4, 16. Ele vai pagar, ele vai diminuir R$ 168. Então, 1.400 menos 168 vai dar 1.232, ok? O salário bruto de Ana Clara, que era de R$ 3.000 por mês, sofreu um acréscimo de 10%, sendo que seu empregador desconta 11% do seu salário referente ao INSS correspondente. Responda as questões a seguir. Qual o salário bruto de Ana Clara após esse reajuste? O salário bruto quer dizer que é sem desconto nenhum. Isso quer dizer salário bruto. Então, é 3.000 vezes 10%. 3.000 vezes 10 sobre 100. O que eu falei para vocês? Pode cortar. Tem 2 zero aqui, 2 zero aqui, eu corto. Sobrou 30 vezes 10, 300. Então, isso aqui, esses R$ 300, não é o valor que ela vai receber, é o reajuste. Então, é 3.000 mais 300, ela vai receber 3.300. A letra B. Qual é o salário líquido de Ana Clara, ou seja, após o desconto do INSS, antes e depois do reajuste? Então, vamos ver aqui, antes do reajuste. Tem um desconto de 11%. Como não reajustou ainda, é sobre 3.000. 11% de 3.000 é 11 sobre 100 vezes 3.000. 2 zero, corta com 2 zero. 11 vezes 30 dá 330. Então, ela ganhava 3.000. Tirando 330, ela vai ganhar 1.670. Porque tem que diminuir, isso aqui é um desconto que desconta do salário dela, o INSS. E depois ela não passou a ganhar 3.300, então é 11% de 3.300. 11% é 11 sobre 100, de 3.300. 2 zero, eu posso cortar com 2 zero. 11 vezes 33, 363. Só que agora ela ganha 3.300, menos 363, ela vai ganhar 2.937. Agora, letra C. Você sabe qual é o significado da sigla INSS, Instituto Nacional do Seguro Social? E qual a razão desse desconto no salário do servidor? Esse desconto é responsável pelos pagamentos dos aposentados. Quando desconta isso, para quando você aposentar, você vai receber continuar recebendo o seu salário. Desconta a sua vida inteira o INSS. E pode pagar outros benefícios do trabalhador, como por exemplo, quando é mandado embora da empresa, ele recebe o seguro-desemprego e tem outras coisas mais que pagam também, tá? Então, é uma empresa de seguradora do governo para a proteção do trabalhador. Sistematizando conceitos. Para se referir à ideia de acréscimo ou desconto, vários termos são utilizados e isso depende apenas da situação em questão. Alguns sinônimos de acréscimo: ampliar, aumentar, acumular. Alguns sinônimos de desconto: deduzir, abater, diminuir. Guardem isso. Sua mãe vai fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e, para isso, pediu sua ajuda. O quadro abaixo deve ser preenchido com o valor gasto no preparo do bolo. Imagine esses valores e complete a tabela. Então, tá aqui o preço do leite, do ovo, da cenoura e do chocolate. Então, ele quer que você preencha do jeito que você quiser. Eu coloquei aqui, o leite, R$3. De onde você tirou isso, professor? Ele mandou você chutar o valor. Então, estamos chutando. O ovo, R$1,50, a gente gastou. A cenoura, gastamos R$1,50. O chocolate, 4. Somando isso aqui, 0 mais 0 mais 0 mais 0, sobe 0.
0. 5 mais 5, 10, sobre 1. 3 mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 4, 10. Então, o custo do nosso bolo é de R$10, certo? Supondo que você queira vender esse bolo, estipule um percentual para acrescentar no valor total, ou seja, o bolo será vendido com um acréscimo de, eu coloquei 20%, você podia colocar 30%, 100%, do jeito que vocês quiserem. Então, na letra A, qual o valor de venda do bolo? Então, eu tenho que calcular 20% em relação ao meu custo, que é 10. Meu bolo não ficou em R$10, então eu vou calcular 20% de 10. 20 sobre 100 de 10. Posso cortar esse 0 com esse 0 e esse 0 com esse 0. Sobrou 2. Então, meu lucro é de R$2. Então, a letra B pergunta, qual será o lucro obtido? É os R$2 que eu calculei os 10% aqui. Então, quanto que você vai pagar pelo bolo? 10 mais 2, 12. Isso aqui da letra A. É o custo mais o lucro. 10 mais 2, 12. Tá? Isso aqui fora colocar imposto, essas coisas. Aqui a gente está falando de uma maneira bem simples. Letra C. Qual será o valor da venda de 5 bolos iguais a esse e com o mesmo percentual de acréscimo? Ó, cada bolo não é 12? 12 vezes 5, 60. E acaba aqui a questão 4. O professor Felipe escreveu no quadro o texto do economista e jornalista Aloísio Biondi. Uma pessoa com a cabeça no forno aceso e os pés em uma pedra de gelo pode apresentar uma temperatura média excelente, embora esteja para morrer, né, gente? Com a cabeça no forno e o pé no gelo, tá morto. Assim, falar em salário médio pode ser profundamente enganoso. Poucos poderiam ganhar altíssimos salários, enquanto que a maioria receberia salários baixíssimos, com a distorção sendo totalmente encoberta pela média. Para ilustrar essa situação, vamos resolver um problema. Uma pequena empresa com 25 funcionários, a distribuição dos salários é demonstrada na tabela abaixo. Número de empregados 20, recebe R$1.000. 4 recebem 5 mil. E 1 recebe R$10.000, ou seja, só um aí que está com salário bom, né, gente? Com base nessas informações, o funcionário que recebe R$10.000 possui ganho superior à média salarial em quantos por cento? Então, primeiro a gente tem que calcular essa média salarial. Vamos ver quanto que é. Ó, primeiro eu tenho que saber qual que é o total. 20 vezes 1.000, 20 mil. 4 vezes 5 mil, 4 vezes 5, 20 mil também eu gastei. E 1 vezes 10, 10. 20 mais 40. 20 mais 20, 40, mais 10, 50 mil. Vamos dividir pelos 25 funcionários, que é 20 mais 4 mais 1, 25. Ó, 20 mais 4, 24 mais 1, eu tenho 25 funcionários. E que ganha ao todo 50 mil. 50 mil dividido por 25, 50 por 25 é 12, 12 vezes 25, 50. Abaixa esse zero, sobe. Abaixa o outro zero, sobe, abaixa. Então, em média, eles ganham os R$2.000, certo? Só que eu quero saber qual o percentual em relação aos 10 mil. 2.000, vamos fazer uma regrinha de 3. 2.000 não equivale a 100%? Então, 10.000 é quantos por cento? X. Multiplicando cruzado. 2.000 vezes X, 2.000x é igual. 10.000 vezes 100, multiplicar por 100, basta acrescentar que tinha 4 zeros, foi para 6. O 2.000 está multiplicando, passa a dividir. Então, eu corto 3 zeros aqui e 3 zeros aqui. Ficou 1.000 dividido por 2, que dá um aumento de 500%, ó.
Se eu cortei 3 zeros aqui e 3 zeros aqui, sobrou 1.000 em cima e 2 embaixo. 1.000 dividido por 2, 500%. Qual a resposta que tem 500%? Letra D, de Daniel, que eu